a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Glória a Deus. Eu quero ouvir. Abre os meus olhos. Eu quero ver. Vamos entrando, queridos. A paz a todos. Quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ouvir. Santo é o teu nome, Jesus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero viver o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos orar, queridos, para nós iniciarmos mais essa live em nome de Jesus. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos cuidado de nós, tem nos aperfeiçoado no teu amor. Fala conosco, Senhor, nessa live. Fala conosco, Senhor, nesse momento tão importante, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Porque nós queremos, Pai, ser revelados da tua palavra. Nós queremos, Pai, ser revelados da tua presença. Nós queremos, Pai, ser revelados do que o Senhor tem para nós. Espírito da verdade, fale conosco, Senhor. Fale conosco nessa live em nome de Jesus. Queremos aprender de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, que o nosso coração queime de amor pela Tua presença. Queime de amor por Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom louvar a Ele. Ele é digno de toda adoração. Amém?
Que bênção, né? Como é bom adorar ao Senhor. O Filho de Deus de verdade, ele tem prazer em adorar ao Senhor. O Filho de Deus verdadeiro, ele tem prazer em adorar ao Senhor. Porque nós também fomos feitos para a adoração de Deus. Amém? Nós também fomos feitos por Deus para adorá-lo, bendizer o nome dele, porque ele é grande, soberano, porque ele é digno de toda honra e toda glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui para vocês, estamos aqui agora com mais ou menos 130, 140 pessoas online. Quem estava aqui na live da manhã? Quem aqui estava na live da manhã? Escreve para mim aqui, por favor, só para mim ter uma noção. Muita gente estava na live da manhã aqui, né? O pessoal aqui do TikTok tá bombando aqui. Glória a Deus por isso. O pessoal tá sedento, tá faminto para aprender da palavra de Deus. Isso é bênção. Glória a Deus por isso. Maravilha. Vamos lá então, amados. Glória a Deus, está preparado aí para mais um momento assim de muita intensidade de ensino? Espero que sim. Espero que teu coração esteja preparado e fértil para receber a palavra de Deus hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui, que é a primeira vez, deixa eu me apresentar para você. Profeta Lucas Jerônimo. Eu trabalho no Ministério Profético há muitos anos e também sou pastor, presidente e fundador da Êxodo Church aqui em São Paulo. Uma igreja humilde, abençoada, com muito conhecimento da palavra de Deus, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, que Deus possa também, se assim você conseguir, aprender também um pouco das pregações que eu tenho ensinado também no Instagram da igreja, tá bom? Quem quiser, tiver curiosidade de aprender um pouco mais, pode ir lá no Instagram e você vai aprender muito em nome de Jesus. Tudo bem? Deixa eu responder uma pergunta aqui. Rapidinho. Michel Fernandes, ele falou assim: posso fazer uma pergunta? Michel, pode fazer a pergunta. Eu vou entrar no conteúdo aqui, mas pode fazer a pergunta, tá bom? Pode escrever a pergunta aqui. Tem que ser rápido. Vamos lá? Acho que ele está escrevendo, né? Não sei. Glória a Deus. Não? Mais 5 segundos para ele perguntar aqui. Deus abençoe sua vida, Maurido, pelo presente, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Não? Dou-lhe uma. Mandou a pergunta? Michel Fernandes, sua pergunta não veio para mim. Não veio para mim sua pergunta. Se alguém conseguiu visualizar a pergunta aí do Michel Fernandes, fala para mim aqui, por favor. Eu não consegui visualizar a pergunta dele, tá? Para mim não apareceu aqui não. Agora apareceu a pergunta dele. Ele perguntou assim: Michel Fernandes, ele perguntou: o arrebatamento é para você quando? O arrebatamento não é para mim, é para a noiva do Cordeiro, para todos nós que estamos em Cristo Jesus. A noiva, a igreja. Todos aqueles que estiverem imergidos na igreja, na noiva do Cordeiro, alinhados à palavra de Deus, contra o pecado, se arrependendo, levando uma vida de santidade, o arrebatamento é para você. Amém? Você aceitou Jesus como Salvador, como o único e suficiente Salvador, e Ele passou a morar o Espírito de Deus em você. Então sim, o arrebatamento é para todos, primeiro ponto. E eu acredito que você perguntou também quando, né? Complementando sua pergunta. Quando nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque somente o Pai, o Filho e o Espírito sabem o momento da volta de Cristo, tá? E eu sei, na sua cabeça aí tá: nossa, o profeta errou uma. Jesus falou que nem o filho sabe o momento. Lembra, querido? Por favor. Eu estudo a Bíblia há mais de 12 anos, gente. Eu sei o que eu estou falando aqui, tá bom? Eu não estou aqui falando besteira para vocês. Eu sei o que eu estou ensinando aqui. Jesus falou isso na condição de homem. Como que Jesus não vai saber a volta dele, sendo que ele é Deus? Quando ele assumiu a posição de homem, ele sabe sim
qual o momento da volta dele, amém? Ele é um com o Pai, não tem como ele não saber. O problema é que as pessoas teologicamente não estudam e aí falam besteira na internet, tá bom? Jesus falou isso quando ele estava aqui na terra, como homem. E óbvio, como homem ele não sabia qual era o momento. Mas assim, quando ele assumiu a posição dele de Deus, divindade como ele é, ele sabe sim o momento que ele vai vir, tá bom? Ele é um com o Pai, amém? Então, meu irmão, nós não sabemos a volta de Cristo, quando será. Porém, pelos sinais, nós conhecemos e sabemos que ele está próximo para voltar. Então tem muitos sinais que têm acontecido já nos dias de hoje, que já tem se cumprido a palavra de Deus, amém? Então Jesus sim, querido, eu creio, olha, eu vou falar aqui para vocês uma média de um homem que estuda muito a Bíblia, os sinais, os tempos, e também sou muito revelado daquilo que Deus fala comigo. Eu acredito, eu estou falando do que eu acredito, tá bom? Eu estou falando, eu acredito, não estou afirmando isso. Vou repetir isso aqui, que hoje na internet, se você não tomar cuidado, as pessoas pegam uma frase sua e começam a sair aí mentindo um monte de coisa. Eu não estou falando que vai acontecer nesse tempo. Eu estou falando que eu acredito que Jesus volta em menos de 10 anos, pelos sinais. Tudo bem? Pelos sinais. Menos de 10 anos. Pode ser que isso pode estender para mais? Pode. Pode ser que isso estenda para menos? Pode também. Não sabemos. Mas pelos sinais, guerras, pestes, calamidades, terremotos, tsunamis, pais assassinando filhos como se fosse cortando um frango. Hoje eu vi uma reportagem de um sobrinho que ele pegou o tio, matou o tio, assou a carne do tio e da esposa numa churrasqueira. Ele ficou acho que 3, 4 dias fazendo isso, até que tudo fosse incinerado. As pessoas estão fazendo isso de maneira fácil, como se nada tivesse acontecido. Então, respondendo a sua pergunta aqui, Michel, né? Michel Fernandes, eu acredito olhando para os sinais de Cristo. Eu não dou 10 anos para Jesus voltar. Tá bom? Lembrando, tá? Isso é o que eu acredito. Pode ser que se prolongue mais? Pode. Pode ser que seja daqui 2 anos, 3 anos? Pode também. Uma coisa é certa, os sinais estão aí. Só não acredita quem não quer. Tá bom? Só não vê quem não quer, infelizmente. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu responder uma pergunta aqui rapidinho, gente. Eu vou já entrar no conteúdo aqui, tá? Eu só quero responder mais essa pergunta aqui, rapidinho. Muitas pessoas me perguntam isso, profeta, o vinho que Jesus multiplicou era alcoólico, fermentado? Vamos lá, querido. Não era alcoólico, tá? Por que eu falo que não era alcoólico? Primeiro, vamos lá, 3 argumentos básicos aqui para vocês. Primeiro, todo o casamento, todas as pessoas do casamento já tinham bebido do vinho. Ou seja, quando você vai fazer um casamento, você calcula quantas pessoas vão beber, quantas vão comer. Você faz um cálculo para saber quanto cada um vai beber e comer. Aqueles noivos fizeram esse cálculo. Presta bem atenção. Escute essa resposta para você nunca esquecer sobre isso. Porém, o vinho acabou. O que acontece é que aquele povo já tinha bebido todo o vinho. Jesus, primeiro argumento, não poderia ter embebedado aquelas pessoas. Por quê? Porque ele fez 600 litros de vinho. 6 potes de pedra aonde os sacerdotes se limpavam, né? Se purificavam. Cada um tinha uma média de 100 litros. Amém? Ou seja, Jesus teria embriagado aquele povo do casamento. Então, primeiro argumento, Jesus não poderia embebedar, até porque a Bíblia diz, não se embriagueis com vinho, mas se encham do Espírito Santo de Deus. Primeiro argumento, Jesus não poderia ferir algo que a Bíblia diz. Segundo argumento, aquele mestre Sala que multiplicou o vinho, que viu Jesus, na verdade, multiplicando o vinho ali, ele não estava presente, mas ele provou do vinho. Esse homem era um homem que ele ficava ali, provando, vendo a festa, o que tinha acabado, amém? Mais ou menos como um consultor nos dias de hoje. Ou seja, tem um pessoal falando aqui que foi alcoólico, traz seu esposo para ouvir essa live aqui, tá bom? Ou então depois mostra essa parte para ele, essa live vai estar no YouTube, mostra para ele essa live aqui, tá bom? E aí ele pode ser convencido aí, se ele quiser aprender Bíblia, né? Se ele quiser Bíblia, se ele não quiser Bíblia, não tem quem convença, amém? Vamos lá.
Segundo argumento, o mestre Sala, aquele que prova a comida, ele perguntou assim: por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? O que significa isso? O vinho, querido, fermentado não tinha um sabor bom. Ele não tinha um sabor legal. Fermenta qualquer coisa para você ver o sabor que fica. É um sabor ruim. Mas Jesus fez um vinho saboroso, a ponto do mestre Sala perguntar: por que você deixou o melhor vinho para o final? Qual que era o melhor vinho que os reis tomavam? Somente a classe executiva tomava. O vinho extraído do suco de uva, que era o vinho mais caro. Só tomava isso aqui, gente, quem tinha muito dinheiro. Tá? Ou seja, se Jesus tivesse multiplicado um vinho alcoólico, o mestre Sala não tinha feito nenhuma diferença entre os dois vinhos. Mas ele fez uma distinta diferença de sabor, mostrando que o vinho que Jesus fez era mais saboroso. O que mostra que Jesus fez um vinho do suco de uva natural. Ele não fez um suco de uva alcoólico. Terceiro ponto, era época de Páscoa. Depois você vai ver lá que era momento de Páscoa. Durante a Páscoa e nos preparativos, o povo de Israel não poderia consumir nada fermentado e nada levedado. Por quê? Isso simbolizava o pecado. A Páscoa que Moisés fez lá atrás, lembra do cordeiro, o pão, os pães asmos, sem fermento, não poderia comer nada fermentado e nada levedado. Ou seja, se Jesus tivesse feito isso, ele teria quebrado uma ordenança do próprio pai dele. Então, queridos, eu estou dando aqui para vocês apenas 3 argumentos bíblicos e teológicos que Jesus não multiplicou um vinho alcoólico. Tudo bem? Detalhe, a palavra vinho na Bíblia, ela tem pelo menos 3 palavras distintas para vinho na Bíblia. Nós temos a palavra de vinho, que é o vinho natural, do suco de uva, o vinho fermentado, que é o vinho alcoólico, e o vinho que era dado para crianças, onde ele pegava o vinho, misturava com água. Naquela época, a água era muito suja. Era uma água muito suja. Amém? Era uma água impura. Não tinha como tratamento de água como tem hoje, né? Hoje já é ruim, né? Para quem está aqui em São Paulo, a água dessa Sabesp não é uma água recomendável para tomar, né? Eu recomendo que você purifique ela. Compre um filtro, enfim. Imagine naquela época. Então o que eles faziam? Eles pegavam o vinho. Vocês podem estudar, gente. Só que eu já estudei. Quantas vezes eu estudei sobre isso? Foi muito tempo. Pesquise tudo que eu estou falando para vocês. Pesquisem. Vão para estudar. Se eu estou falando alguma besteira aqui para vocês. E o que acontece? Eles pegavam o vinho alcoólico, esse vinho fermentado, esse teor de álcool matava as bactérias da água. Então é por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, não beba somente água, mas também tome vinho, por conta das dores fortes que você tem no estômago. Ou seja, aquela água ruim prejudicava o estômago de Timóteo. Nesse caso, para fins medicinais. Vou repetir. Para fins medicinais, Paulo orientou Timóteo a consumir vinho alcoólico misturado com água. Amém? Então, quando alguém vir falar para você alguma baboseira dessa, escute essa live, anote o que eu falei aqui, estude a arqueologia bíblica, a geografia bíblica, a cultura bíblica, a alimentação bíblica, e depois você vai chegar a essas conclusões. Tá bom? Um dos maiores teólogos do Brasil que fala sobre esse tema é o Rodrigo Silva. Lembrando, tá? Eu não concordo com o adventismo é uma seita. Mas falando de arqueologia, ele é um dos melhores. Tá? Falando de arqueologia bíblica, ele é um dos melhores. Então, pesquise o que ele falou sobre isso. Ele foi a fundo, ele foi no tema, ele foi lá na época, ele buscou isso daí. Amém? Glória a Deus. Benção demais. Ficou claro a resposta, gente? Todo mundo conseguiu entender aqui a resposta? Sim? Não? Maravilha. Espero que você tenha entendido. Gente, não consuma bebida alcoólica. Não faça isso. Isso é pecado diante de Deus. Por que você acha que no terreiro do candomblé o que mais eles pedem é cachaça, bebida e cerveja? Por que você acha isso? Você acha que é natural isso? O diabo só vai pedir aquilo que Deus abomina. Por que você acha que a Bíblia diz que é proibido consumir sangue? E no terreiro do candomblé, o que mais eles fazem é consumir sangue. Beber sangue,
tomar banho de sangue. Por quê? Tudo que a Bíblia condena, o diabo vai colocar como liberal. Isso no terreiro, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, qualquer religião, eles vão consumir bebida alcoólica. Por quê? O diabo se alegra com isso. Quem foi que colocou isso? Foi o próprio diabo, gente. Ah, profeta, mas a bebida alcoólica fermentada, Deus criou a uva. Sim, Deus criou a uva, mas Ele mandou você consumir ela fermentada? Deus criou a maconha, mas Deus mandou você fumar a maconha? Então não misture as bolas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A maconha tem fins medicinais sim, usados para tratar esquizofrenia e outros problemas psicológicos, mentais, mas não é usada para fumar, porque fumar ela mata neurônio. Então haja com sabedoria, nem tudo que Deus criou é para usar naquilo que você quer usar, da maneira que você quer usar. Amém? Glória a Deus. É que a Bíblia diz, né? Aqui eu vou deixar claro para vocês, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo, o povo de Deus, está perecendo por falta de conhecimento. Pessoas que não estudam, não pesquisam a Bíblia, acabam se enfiando. Vai falar para uma mãe que perdeu o filho no acidente de carro por causa de um bêbado, que ela pode beber? Sabe qual que é o mais engraçado? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, vocês vão entender qual que é a hipocrisia do ser humano de hoje. Se eu fosse um médico, cirurgião cerebral ou do coração, médico do coração, cardíaco, e eu fosse fazer uma cirurgia no teu filho, somente tomando uma latinha de cerveja, será que você deixaria eu operar o coração do seu filho? Será que você deixaria eu operar a mente, o cérebro do teu filho? Mesmo eu falando que eu não estava bêbado? Será que você deixaria um piloto de avião que você sabia que tomou uma latinha de cerveja pilotar o avião que você está dentro? É claro que não, né? Então eu te mostro que você é hipócrita. Você quer tomar para satisfazer a tua carne. Você não quer tomar por consciência e sabedoria. Te peguei, né? Não consuma, querido. O mal que você não quer para você nem para os outros, não consuma. Amém? Não consuma. Glória a Deus. Bênção demais. Posso seguir para o conteúdo então? Em nome de Jesus. Vamos lá, amados. Vamos lá então. Hoje eu vou recapitular aqui. Presta bem atenção. Eu vou recapitular o que nós falamos na parte da manhã aqui, 2 minutinhos só. E eu vou seguir com o conteúdo. Nós estamos falando nos últimos dias sobre corpo, alma e espírito. Nós estamos falando como que o homem ele foi dividido. Como que é a divisão do homem. Tricotomia nós chamamos. Corpo, alma e espírito. O espírito do homem é o quê? O que é a essência do espírito humano? A essência do espírito humano é simplesmente a vida. Amém? É a vida. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito em nós, eu não estou falando do Espírito Santo, gente, não misture as coisas. Eu sei que o tema dessa live está os mistérios do Espírito Santo, por quê? Porque eu vou te mostrar como que o Espírito Santo se conecta ao Espírito do homem. Mas não vamos falar nesse momento primário do Espírito Santo, eu estou falando do Espírito do homem. Toda vez que você vê na sua Bíblia Espírito com letra minúscula, ou é Espírito do homem, espíritos de anjos, ou espíritos malignos. E toda vez que você vê na tua Bíblia a letra maiúscula, falando de Espírito, é o Espírito Santo. Tudo bem? Eu vou repetir isso aqui porque tem muita gente que lê a Bíblia e não sabe disso. Toda vez que você lê na tua Bíblia Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você lê sua Bíblia e você vê a palavrinha minúscula, com letra minúscula, aquela letra pequenininha de um E minúsculo, está se referindo ou ao Espírito do homem, ou ao espíritos ministradores, no caso anjos, ou demônios. Amém? Nós não estamos falando dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo com E maiúsculo. Estamos falando do Espírito do homem. Profeta, o que é o Espírito do homem então? O Espírito do homem é aquilo, querido, presta bem atenção, é aquilo que te dá vida. O que é o Espírito do homem? É a vida de Deus em você. Ou seja, se você não tivesse o Espírito do homem, você não teria vida. Não teria como você estar respirando aqui agora e me ouvindo. Por quê? Porque o Espírito é o que dá vida. Quando Deus soprou na narina de Adão, ele passou a viver. Amém? Profeta, já entendi o que é o Espírito. Mas e o corpo? O corpo, nós falamos aqui, que é a nossa morada, é o nosso veículo.
é como nós nos locomovemos, é aonde nós vamos, é para onde nós seguimos, é o nosso corpo, é o que nos carrega nessa terra. Tudo bem, profeta, já entendi então. O corpo é a nossa morada. 1 Coríntios capítulo 6 diz que o Espírito Santo ele mora em nós, né? Nós somos moradas do Espírito Santo, ele mora em nós. O que eu quero falar sobre isso? O corpo é somente a sua casa. É a sua casa. Lembra quando Jesus ensinou os seus discípulos sobre quando os demônios saem da casa? O que ele estava falando sobre casa ali? Não era uma casa física, era a casa daquele homem. Era onde a alma dele morava. Ou seja, aquele corpo. E ele disse, aquele espírito maligno que sai daquela casa, ele volta, e ele, voltando, encontra a casa vazia. Ou seja, aquela pessoa não vigiou, a casa está bonitinha para ele. Está maravilhosa, arrumada, adornada, e ele volta naquela casa com mais 7 demônios piores do que ele. Só um detalhe, tá? 7 demônios não significa que é 7 exclusivamente 7. É que o número na Bíblia, número 7, significa perfeição. Ou seja, aquele homem vai ser possuído de todos os demônios que compõem aquele tipo de pecado que ele está fazendo de maneira perfeita. Deu para entender? Não existe isso no mundo espiritual. Ó. Só pode entrar 7 aqui, tá? 1, 2, 3, tá bom. Agora vocês ficam aí do lado de fora. Não é assim que funciona, tá? O mundo espiritual, os demônios vão entrar à medida que você der legalidade para ele. Autoridade para os demônios entrarem. E o número 7 que Jesus disse significa perfeição. Ou seja, quando aquele homem pecar novamente, levar uma vida de pecado, aqueles demônios vão voltar 7 vezes piores do que aquele homem estava um dia. Amém? Glória a Deus. Aprenda isso aí que eu vou te ensinar agora. A casa que é o homem, a morada, o corpo, nunca fica vazio. Nunca. Ou é ocupado por demônios, ou é ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outro termo. Se o Espírito Santo não ocupa o teu corpo, outros demônios já estão ocupando. Como assim, profeta? Não tem ninguém morando em mim. Será? Quer que eu te dou uma base bíblica? Vamos lá para uma base bíblica aqui poderosa? O que aconteceu quando o Espírito Santo se retirou de Saul? Vamos lá para ver se vocês estão afiados de Bíblia aqui. O que aconteceu quando o Espírito Santo se retirou de Saul? O rei Saul, o primeiro rei de Israel. Vamos ver se alguém vai acertar aqui na live. Deixa eu ver se alguém vai acertar. Deixa eu ver se tem alguém bom de Bíblia aqui nessa live, em nome de Jesus. Vamos ver. Opa! A minha irmã Mone Barbosa acertou na mosca. Joelma também. Parabéns. Parabéns. Exatamente isso. Ele ficou possesso. Aprenda isso. O teu corpo não fica vazio nunca. Ou ele é ocupado pela presença de Deus, ou ele é ocupado por demônios. Assim a Bíblia nos ensina. Ai, que profeta, isso é muito triste, isso é muito difícil. Eu não sabia disso. Parabéns. Por isso que você está aqui nessas lives, você está aprendendo, correto? Saul era um homem cheio do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo se retirou dele, o próprio Deus retirou o Espírito Santo dele, um demônio ocupou o lugar. E detalhe, Deus permitiu aquele demônio acessar. Por quê? A casa nunca fica vazia. Ou você está ocupado com o Espírito Santo, ou você está ocupado com demônios. Não tem como a casa ficar vazia. Não tem como, querido, você ficar inerte no mundo espiritual. Isso não existe, tá? Isso não existe. Eu não sei o que você aprendeu até hoje, eu não sei o que te ensinaram até hoje, mas se você está aí no seu sofazinho, esquentando o banco aí do seu sofá, achando que você não buscar a Deus, está tudo bem, os demônios vão buscar qualquer forma de pecado para acessar o teu corpo, a tua vida, seja pelos teus olhos, pelo que você escuta, pelo que você fala, pelo que você toca, pelo que você pisa e pelo que você cheira. É exatamente isso que você ouviu. Toma cuidado, porque o diabo não perde tempo, tá? O diabo não perde tempo para acessar as pessoas. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa de uma brecha para entrar e fazer morada. É por isso que nós cantamos aqui. Agora essa música vai fazer sentido para você.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça. Por que nós cantamos isso? A nossa casa, olha o que você está cantando, que essa casa seja a tua casa. Você está abrindo o teu coração, abrindo a tua alma, para que Jesus more no teu corpo, more no teu espírito, more na tua alma. É por isso, querido, que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, Jesus, ele bate na porta do teu coração. Se você abrir a porta, ele entrará e fará morada em seu coração e ceará com você na mesa. Ou seja, ele passará a morar em você. Mas se você não convidar o Espírito de Deus para morar em você, tem demônios que vai morar em você. Sabe por quê? Porque uma pessoa sem o Espírito Santo não consegue ficar sem pecar. Eu vou repetir isso aqui. Uma pessoa sem o Espírito Santo não consegue deixar de pecar. Vera Leal e o pessoal que abençoou aqui com presente, que Deus abençoe a vida de vocês, amados. Em nome de Jesus, tá bom? Todos aqui, tá? Do Kawaii, do TikTok, que tem de alguma forma aqui presenteado, né, com alguns presentes. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu quero que você entenda uma coisa, presta bem atenção aqui. Escute isso aqui. Ou a tua casa é ocupada pelo Espírito Santo, ou é ocupada por demônios. Escolha qual que é o espírito que você quer morando dentro de você. Profeta, mas eu não quero espírito nenhum, você não tem escolha. Deixa eu te contar uma historinha aqui, rapidinho. Eu já contei isso aqui uma vez, eu acho, aqui na live, mas eu vou contar de novo para via de conhecimento. Presta bem atenção. Aprenda aí. Um homem estava em cima de um muro, muito alto. Ele estava em cima de um muro, e ele olhou para a direita e olhou para a esquerda, e tinha dois tipos de povos ali e espíritos. Do lado direito tinha o povo de Deus, e as pessoas que tinham morrido com Jesus, e os anjos do Senhor, do lado direito. Presta bem atenção aí, escute aí que eu vou te ensinar aqui. E do lado direito, ele olhou, e todas as pessoas do lado direito começaram a chamar aquele homem: pula para cá, pula para cá, pula para cá rápido, sai daí urgente, pula para cá para o nosso lado. Quando ele olhou para o lado esquerdo, ele viu Satanás dando risada, os demônios e todas as pessoas que estavam com o diabo com o braço cruzado olhando para ele. Eu já vou responder a pergunta de vocês aqui sobre as lives. Sim, tem live todo dia, tá? Às 9 e às 7 da noite. Às 9 da manhã às 7 da noite. E aquele homem olhou para um lado e viu o povo de Deus chamando ele para pular para o lado do povo de Deus. E ele olhou para o lado esquerdo, só que o povo do lado de Satanás não fazia nada. Simplesmente olhava para ele e dava risada. E o diabo dava aquela gargalhada, como ele sempre gosta de dar. E ele, um homem, no mínimo, esperto, ele falou assim, do lado direito, né? Por que vocês, só vocês que me chamam pro lado de vocês? E ele olhou pro lado esquerdo e falou a mesma coisa. Por que só vocês me chamam pro lado de vocês? E Satanás, com muito sarcasmo na cara, ele disse: nós não te chamamos porque o muro é meu. O muro que você está já é meu. Quando você não toma decisão nenhuma, você já é meu. Não há como, querido, nesse mundo você se manter inerte. Para de se distrair com a sua Netflix, com essas porcaria que só toma teu tempo e não te aproxima de Deus em nada. Tudo isso são distrações que o diabo faz para te distrair das coisas de Deus, do reino de Deus. Eu não estou falando, querido, que você assistir uma Netflix é pecado, não é isso que eu estou falando. Eu só estou te falando que quando você dedica mais tempo para as coisas do mundo, o diabo vai acessar o teu corpo, porque você está afastando o Espírito Santo de Deus de você. Ou, querido,
você aceita Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador. Profeta, mas eu não quero Ele na minha vida. Então tá bom, então você já escolheu Satanás. Não tem o meio termo. Não existe o meio termo. Não tem para onde você correr. Não existe um terceiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando você, querido, não escolhe por Deus, você já escolheu Satanás há muito tempo. Não porque você não quer a Deus, mas porque você gosta mais das coisas que o diabo te oferece nesse mundo. Não há como, querido, nós fugirmos dessa verdade espiritual. Não tem para onde você correr. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, não tem outro. Se você morrer agora, para onde vai a tua alma, querido? A Bíblia diz que o teu corpo vai para debaixo da terra, o teu espírito, que é a vida, vai para Deus, mas e a tua alma? Vai para onde? Para onde vai a tua alma hoje, se você morrer hoje com um ataque cardíaco, um AVC, uma bala perdida, um atropelamento? Para onde você vai? Qual que é a tua segurança? O que eu estou te ensinando aqui nessas lives, querido, é para que você abra os teus olhos espirituais, para que você enxergue a verdade. Não perca tempo, querido, com esse mundo, desculpa a palavra, mas é a verdade, esse mundo idiota. É um mundo aonde é uma ilusão. Pessoas com um sorriso no rosto, à noite dobram a sua cabeça no travesseiro e começam a chorar, porque não tem salvação, não tem esperança. Eles vivem um dia após o outro sem esperança nenhuma. Nós temos uma esperança, querido, que é morar com Deus para toda a eternidade no reino dos céus. Nós temos uma esperança que é Jesus, estar com Cristo para toda a eternidade. Tem uma esperança maior que essa? Existe um prazer maior que esse? Eu me recordo quando Jesus estava ensinando seus discípulos a expulsar demônios. Jesus, ele disse, vão por todo mundo, preguem o evangelho. Ele enviou, Lucas capítulo 10, ele enviou 70 discípulos para pregar o evangelho. E eles voltaram falando, mestre, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos. E Jesus, ele disse uma frase muito forte. Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Não se alegrem porque vocês oram por pessoas e elas são curadas. Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa live, querido. Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Será que o teu nome está escrito no livro da vida? O Styler falou assim, estava bom, começou a falar em línguas, ficou ruim. Então sai da live, meu irmão. Se você não concorda com línguas estranhas, essa live não é para você. Eu não estou aqui para me aparecer para vocês, eu sou o que eu sou aqui. Eu falo em línguas a hora que eu quiser. O apóstolo Paulo falou que ele fala mais em línguas do que todos vocês. Eu vou falar em línguas porque isso edifica o meu espírito. Você não entende, fala do que não entende. Vocês não conhecem nada de Bíblia e ficam falando coisas que vocês não entendem, gente. Vou falar em línguas sim. E se você não gostar, saia da live. Eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para pregar a verdade. As línguas estranhas são para minha edificação pessoal. E o apóstolo Paulo falou, eu posso falar comigo mesmo e eu vou falar. Se você não acredita no falar em línguas, você vai ter que rasgar a tua Bíblia. Muitas páginas dela. Só não fala em línguas quem não entende a importância desse dom. Só não fala em línguas quem não conhece a importância desse dom. Eu não vou aqui nem perder tempo com isso, porque são pessoas que não conhecem a Bíblia. Não conhecem o Espírito Santo, nem sabem o que é batismo com o Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus.
Eu só vou responder uma pergunta aqui para vocês. O irmão acabou de perguntar aqui. Ele falou assim: Jesus falou em línguas? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não afirma que Jesus não falou em línguas. E a Bíblia também não afirma que Jesus falou em línguas. Nós não podemos afirmar que ele falou e que ele também não falou. Jesus atuou nos 8 dons do Espírito Santo. O dom de línguas não foi registrado. Não significa que ele não falou. E também não significa que ele falou. Mas é para isso que a Bíblia é um todo. O apóstolo Paulo falou, Pedro falou, os discípulos falaram, a casa de Cornélio falou, o apóstolo Paulo orou e pessoas falaram em línguas. Gente, mas eu não quero perder tempo aqui, tá? É porque esse é um tema que muita gente não compreende e fala do que não entende, tá? Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou voltar aqui com a live, tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos seguir com o conteúdo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês rapidinho. Vocês querem que eu continue com o conteúdo? Ou querem que eu abra esse final de live para a gente estar respondendo algumas perguntas e respostas? O que vocês acham? O que vocês querem? Quer que eu responda algumas perguntas? Eu vou responder algumas perguntas então, tudo bem? E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente continua com o ensino da alma. Lembra, amanhã de manhã, eu vou responder perguntas aqui agora, presta bem atenção. Amanhã de manhã, nós vamos continuar com o conteúdo falando sobre a alma do homem. Hoje eu falei que a nossa alma, Hebreus capítulo 12, versículo 15. A nossa alma não pode ter amargura, ressentimento, falta de perdão. Por quê? Porque isso contamina a tua alma. Então, na live de amanhã, nós vamos falar exclusivamente sobre a alma. Como que pessoas estão pecando com as suas almas. Amém? Então não perca a live de amanhã, às 9 horas da manhã. Tudo bem? Hoje eu vou tirar aqui um período para a gente estar respondendo algumas perguntas. Vamos lá. Eu vou responder o mais rápido que eu posso aqui. Tiago RB perguntou: o que era o espinho na carne de Paulo? Segundo a Coríntios capítulo 12. O espinho na carne de Paulo está no texto. O espinho na carne dele era um mensageiro do diabo que vinha e batia, espancava a carne de Paulo. Está no texto, é só ler o texto, tá bom? O mensageiro do diabo esbofeteava ele. E ele orou para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Mas Deus falou para ele: a minha graça te basta. O texto já responde essa pergunta. Vamos lá. Eu não sou de religião nenhuma, Lore. Eu não sou de religião nenhuma. Tá bom? Eu odeio essa palavra. Eu não sou religioso. Eu sigo Jesus e o que Jesus deixou para me seguir e a Bíblia como regra de fé e prática. O que a Bíblia fala, eu falo. O que a Bíblia manda eu fazer, eu faço. Tudo bem? Eu não gosto dessa palavra de religião. Vamos lá. Deixa eu responder a pergunta do meu irmão aqui, que ele perguntou assim: gente, as perguntas também são importantes. As perguntas que eu estou respondendo para vocês aqui, elas também estão falando da palavra. Eu não vou responder de mim. Eu vou responder com base na Bíblia. A Bíblia está aqui dentro da minha cabeça. Amém? Está decorada na minha cabeça. Então eu vou responder para vocês com base bíblica. Eu não vou responder de mim. Tudo bem? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou responder a pergunta sobre línguas aqui que o irmão perguntou. Mas o dom de línguas, olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Ele perguntou: o dom de línguas era idioma? Não, querido, não era idioma. Você está enganado. O dom de línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, que o dom de línguas, a nossa mente fica infrutífera. Você não entende o que você fala. Porque você está falando por meio do Espírito Santo ao Pai. Essa é a oração que a Bíblia chama lá em Judas, a oração no Espírito. Amém? Não é idioma, você aprendeu errado, infelizmente. Se fosse idioma, o apóstolo Paulo entendia o que ele falava, correto? A Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera.
Nós não entendemos, a menos que você tenha o dom de interpretação de línguas. Aí é outra história. Se você tem o dom de interpretação de línguas, você vai saber o que você está orando em línguas. Se você não tem, você não vai saber o que você está falando em línguas. Não significa que você não está orando. Pelo contrário, você está orando melhor do que na língua materna. Muito melhor. Porque as línguas estranhas, quando você fala, você está falando exatamente o que o Pai quer ouvir, não o que você quer ouvir. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações, porque nós não sabemos como orar. Então, quando nós oramos em línguas, quando eu falo em línguas aqui na live, vou falar mesmo, doa quem doer, eu falo em línguas porque eu sou batizado no Espírito Santo e vou falar a hora que eu quiser. Deus me deu liberdade para fazer isso e eu vou fazer isso. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Amém? Você está edificando a si mesmo. Ou seja, quanto mais eu falo em línguas, mais eu me estruturo espiritualmente em Deus. Quanto mais eu falo em línguas, mais eu me estruturo espiritualmente em Deus. Para mim é muito comum, querido. Se você vir aqui na minha casa, o eu sou disse, quanta baboseira, parabéns. Eu vou te bloquear então porque você falou que é baboseira, correto? Se é baboseira, essa live não é para você. Então eu vou fazer o favor de tirar você da live. Vamos lá. Em qual igreja, templo você vai? Eu sou pastor, presidente e fundador da Êxodo Church aqui em São Paulo. Uma igreja com mais ou menos 50 a 70 membros, cheios do Espírito Santo, de muito conteúdo, de muito sabedoria aqui na igreja. A igreja toda tem um nível de sabedoria muito profundo de Bíblia. Então eu não congrego sozinho. Eu sou o pastor presidente, mas eu tenho um corpo de discípulos que eu cuido e zelo aqui em São Paulo. Tá bom? Vamos lá. Beth Araújo, fuja dessa baboseira de glândula pineal. É óbvio, cada glândula no nosso corpo tem uma função. A glândula da tireoide tem a função de regular a nossa temperatura, os hormônios. A glândula, por exemplo, pineal, ela tem funções cerebrais. Fuja disso, minha irmã. Fuja disso. A Bíblia não fala nada disso. Isso aí, infelizmente, é feitiçaria gospel. Fuja disso. O Espírito Santo, ele fala com o teu espírito, não é com a tua carne. Tá bom? É com o teu espírito, não é na carne. Vamos lá. Gente, eu sou seguidor de Cristo, chamado de cristão. Os cristãos lá em Atos, do capítulo 1 em diante, capítulo 1, 2 ali, você vai ver que os cristãos, eles foram chamados de cristãos por quê? Porque seguiam Cristo. Então, se você quiser chamar alguém de alguma nomenclatura, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Eu sou um pequeno Cristo. Tudo que Jesus mandou fazer, eu faço. Tudo que ele ensinou, eu ensino. Tudo que ele me pediu, eu faço. É isso. Eu sigo Jesus e os seus ensinamentos. Tudo bem? O Jonatas KLB disse assim para mim: só heresia e má interpretação de línguas. Ô Jonatas, sobe aqui na live para debater comigo. Sobe aqui na live. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui. Pelo TikTok eu não consigo chamar ele. Chama aqui comigo, vem debater comigo de live, vem debater comigo de Bíblia. Para ver se eu estou falando heresia. Você vai ter que provar que eu estou falando heresia. Não vai ter coragem, eu sei disso. Só tem coragem de escrever. Vem falar comigo aqui, tem quase 400 pessoas online. Você vai ficar famosinho. Não é isso que você quer aparecer? O Styler disse assim: você debate? Quem disse que debate não é bíblico? Quem foi o maior debatedor com os fariseus foi Jesus. Que Bíblia que você está lendo, Styler? Lê um pouquinho mais de Bíblia. Debate é importante para mostrar quem está correto segundo a Bíblia. É importante os debates. Vamos lá. Próximas perguntas. Ele não vai me chamar aqui que ele não tem coragem. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta.
Profeta, vai ter arrependimento secreto? Arrependimento secreto? Minha irmã, isso aí não existe segundo a Bíblia não, viu? O arrependimento você faz aqui no seu íntimo com Deus. Se é isso que você está chamando de secreto, tudo bem. Mas o arrependimento começa aqui dentro. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me confesso diante de Deus, peço perdão daquele pecado, e o meu pecado é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? O arrependimento começa aqui dentro. Sem arrependimento, querido, ninguém é perdoado de pecado. Tem que ter arrependimento. É por isso que João Batista dizia: arrependam-se, raça de víboras. Tem que ter arrependimento. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Próxima pergunta, queridos. Mais ninguém? A minha irmã perguntou: a sua igreja é próximo aqui do Largo 13? Talvez a igreja que eu pastoreio aqui do Largo 13 vai dar uma média aí de uns 30 minutinhos, eu acho, mais ou menos. No máximo 30 minutinhos. Tá bom? Vamos lá. Segunda Timóteo 2:23, vamos lá. Vamos ler. Vamos ler o que a Bíblia está dizendo sobre esse texto. Eu vou ler a partir do versículo, você falou versículo 23, eu vou ler a partir do versículo 21 para você entender o contexto. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será o utensílio para a honra, santificação e útil ao seu ensino, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Você sabe que aqui o apóstolo Paulo está dando conselhos para Timóteo. Fujam da paixão da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite discussões insensatas e absurdas. Evite não significa para você não debater desde que tenha um propósito. Viu como que vocês não leem a Bíblia? Viu como que vocês não leem a Bíblia direito? Olha lá. Evitem as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Vamos lá. Como que eu vou provar que uma pessoa está errada sem debater com ela? Vamos lá? Como? Tem que ter debate, querido. Jesus debatia com os fariseus o tempo inteiro para provar a verdade. A Bíblia não está falando para você não debater, sim para você evitar rixas, contendas que não vai levar a lugar nenhum. O debate que eu estou falando aqui é um debate teológico, bíblico, para levar pessoas à verdade. Não tem nada a ver com o contexto que você disse aqui, está? Infelizmente. Vamos lá. Pastor, meu filho adotivo quer pregar. Se ele tem uma chamada para pregar o evangelho, maravilha. Amém? Se ele tem uma chamada para pregar, veja se ele tem conhecimento bíblico para pregar, até para ele não falar besteira. Tem que passar pelo treinamento. Aqui na igreja eu dou um treinamento de Bíblia intenso para todos os meus discípulos, todos. Todos para subir no altar tem que ter um treinamento, tá bom? Para não falar besteira. Se ele tem um chamado, se ele for treinado, não vejo problema do seu filho adotivo querer pregar a palavra. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo: aquele que deseja o episcopado, grande obra almeja. Ou seja, ele desejar isso é maravilhoso, isso vem do Espírito Santo, tá bom? Mas tem que ter preparo. Tiago RB perguntou: o que era a circuncisão? Circuncisão era a mesma cirurgia que é feita hoje de fimose, se assim a gente pode dizer. Era cortado, imagina que aqui é o pênis masculino, pequeno, ele cortava ali o prepúcio, a pelinha da frente, para que a glande, a parte da ponta do pênis humano, do homem, ficasse à mostra. Isso era a circuncisão. Essa prática foi feita até Jesus, mais ou menos Jesus ali. Paulo também circuncisou Timóteo e tal, para a pregação do evangelho. Mas quando a igreja entendeu que a circuncisão pela Bíblia, pela palavra, é feita no coração por meio do Espírito, hoje não tem mais necessidade de ninguém se circuncidar, até porque isso é velha aliança. Tudo bem? Isso é uma aliança que Deus fez com Abraão, não tem nada a ver com a gente.
Nós estamos hoje em uma aliança feita por meio de Jesus. Maravilha? Então, a circuncisão hoje não é mais feita no corpo, mas no coração, assim a Bíblia diz. Amém? Vamos lá. Profeta, como se prepara para pregar? Meu irmão, coma a Bíblia. Devore a Bíblia. Coma, estude a Bíblia. Amém? Busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus com tudo que você pode. Com tudo que você pode. Vai buscar, vai ler, vai estudar, vai pegar a palavra, vai meditar. Coma a Bíblia. Rumine ela. Grave ela. Decore ela. Quando você tiver lido a Bíblia, tiver profundeza na palavra, aí você pode sair para pregar. Não tem como um cego guiar outro cego. Ou uma pessoa que não tem conhecimento guiar uma pessoa que não tem conhecimento. É necessário o preparo. Então, busque conhecimento da Bíblia. Faça um curso, se você puder. Eu vou lançar um curso no futuro aqui de bibliologia para vocês. Vai ter um curso de bibliologia para vocês. Tá bom? Já está no meu coração para gravar esse curso para vocês. Muita gente não conhece a Bíblia. E eu quero poder ensinar por meio de curso. Vamos lá. Sonhar com a pessoa me dando... Fugiu aqui? Deixa eu ver aqui, gente. Fugiu aqui, peraí. A circuncisão, o irmão perguntou aqui de novo. A circuncisão, Tiago RB. Eu acho que ele já perguntou algumas perguntas aqui hoje. A circuncisão era a aliança que Deus tinha com o povo. Ou seja, Deus chamou um povo por meio de Abraão. E ele disse, Abraão, por meio de você, eu alcançarei todas as nações da terra. A sua geração será maior do que as estrelas do céu, a areia da praia e todas as promessas que Deus disse para Abraão. Mas para isso tinha que ter o selo da aliança. Tinha que ter uma aliança com Abraão. E a aliança era a circuncisão. Deus instituiu a aliança, o prepúcio ali cortado como a aliança com o povo de Israel. Então, a circuncisão era a marca da aliança com o povo de Deus do sexo masculino. Tudo bem? O pessoal que está falando sobre o curso de Bíblia, gente, pode ficar tranquilo. É que assim, meu tempo está muito corrido agora, eu estou gravando muita coisa, eu faço tudo sozinho, eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Então eu gravo, eu edito, eu faço publicações, eu faço as lives, eu vou para as plataformas, então é muito corrido. Fora isso, eu ainda pastorei uma igreja, eu sou pai de 2 crianças pequenas, né? O Luca e a Luna, meus 2 filhos, então é muito puxado para mim, é muito puxado. Eu também trabalho com construção, a minha esposa é professora, pensa como que é a nossa vida, é uma loucura. Mas vai ter isso em nome de Jesus. Deus já mandou eu fazer isso e eu vou obedecer a Ele. Amém? Fica tranquilo que vai ter livros, vai ter cursos para vocês tops, cursos de primeira linha. Se o que você acha que eu estou ensinando aqui nas lives já é muita coisa, você vai ver quando você participar do curso. Aí você vai ver o que é aprender mesmo na profundeza da Bíblia. Até porque eu não posso falar muita coisa aqui. Eu já fui bloquearam a minha plataforma do YouTube, para quem não sabe disso, um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, eu comecei a falar de feitiçaria, de bruxaria, eu comecei a falar de ocultismo, comecei a falar de Illuminatis, comecei a falar de muita coisa pesada. Sabe o que fizeram para mim? Derrubaram o meu canal do YouTube. Foi um processo para pegar o canal de novo. Então, nem tudo eu posso falar nas lives, nem tudo eu posso falar nas plataformas. Então vai ter que ter os cursos, tá entendendo? Não tem o que fazer, porque dentro do curso eu falo o que eu quiser, a plataforma, eu tenho o meu espaço lá dentro, ninguém pode fazer nada. Eu falo o que eu quiser lá dentro, de Bíblia, de profundeza da palavra, sobre o mundo espiritual. Por exemplo, se eu ficar falando de bruxo aqui para você, eu recebo uma mensagem aqui na minha tela aqui. Você está sendo, como que eles falam? Você está sendo intimado, você está sendo alertado a primeira vez. Se falar de novo, a gente vai ter que derrubar a tua conta. Então eu não posso fazer isso. Então eu só posso falar aqui para vocês o que eu consigo falar, o básico. Eu não consigo falar além disso daqui. Amém, queridos? Então sim, no futuro, estou deixando bem claro para vocês, nós teremos muitos cursos. Vai ter curso de bibliologia, curso para casais, para você que quer crescer no casamento com Deus, um casamento abençoado, voltar a se apaixonar pela tua esposa, pelo teu marido, acabar com essa unção da tartaruga no teu casamento e você vai ser abençoado, amém? Nós vamos ministrar esse curso para vocês, eu e minha esposa juntos, vai ser uma bênção, tá bom? Tudo isso, gente, já está no papel,
É só começar as gravações e liberar para vocês. Agora, o curso de Bíblia, esse curso eu aconselho todos fazerem aqui. Profeta, eu não vou ter como fazer. Tudo bem, querido, vai ter muita coisa gratuita para você na internet. Tudo bem? Mas eu preciso fazer isso. Você sabe quanto que é para gravar um curso? É caríssimo, gente. Edição, pagar a pessoa para fazer filmagem é caro, não é barato. É por isso que tem que colocar um valor. E eu também sou da seguinte maneira: tudo que você pega de graça, você não dá valor. São poucas pessoas que dão valor. Então sim, o curso terá um valor simbólico. Porque muita gente não dá valor. Não dá valor às coisas de graça. Querido, eu dou muito curso de graça, tá? Muito! Mas sabe o que acontece? Muitos não dão valor. Aí quando eu coloco um valor ali simbólico, o curso é R$ 49,99. Aí todo mundo, eu quero. Por quê? Porque as pessoas não dão valor às coisas de graça. Infelizmente. Infelizmente. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas isso aqui vai sair do papel, vocês vão ver, vai ser uma bênção para a vida de vocês. Pode ficar tranquilo que vocês vão aprender muito, tá bom? Josué Silva. Vai no YouTube, assista as minhas lives passadas. Josué Silva Oliveira. Eu falei sobre os únicos 5 motivos que uma pessoa pode se divorciar ou ter passado pelo adultério e se casar novamente. Eu não vou falar tudo aqui de novo, porque senão vai tomar muito nosso tempo. Esse é um tema delicado, mas está gravado nas lives do YouTube, tá bom? Glória a Deus. O que você acha da pastora Helena Tanuri? Eu não conheço, minha irmã. Não conheço essa pastora, tá bom? O meu irmão Francisco Cipriano falou assim: mas a Bíblia é muito difícil de aprender. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Glória a Deus por isso, Francisco. Glória a Deus por isso. E ele disse de capa a capa. E tem muita coisa que eu não entendi. Exato, Francisco. A Bíblia, presta bem atenção, Francisco Cipriano, eu estou respondendo a todo mundo aqui. Por isso que eu sempre aconselho vocês, primeira coisa, comprar uma Bíblia fácil de entender. A linguagem tranquila. Lembra que eu falei para vocês aqui? Eu dei várias dicas para vocês de uma Bíblia tranquila para você ler, e eu recomendei a Bíblia a Bíblia NTLH. Eu ia falar a NAA, mas a NAA é para quem já tem um pouco de conhecimento de Bíblia. Você que nunca leu e quer aprender a Bíblia, quer aprender o que a Bíblia está dizendo, compre uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo NTLH. Nova versão, nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia que você vai ler e você vai entender muita coisa. Por quê? Tem muito texto bíblico aí, né? A Bíblia não muda, gente. O texto é o mesmo, tá bom? Só para você entender. O que muda é a forma que a Bíblia fala para você. Ou seja, tem Bíblia que tem a linguagem mais fácil e tem Bíblia que tem a linguagem mais difícil. Não é porque às vezes você não consegue entender, é porque a linguagem está difícil. Por exemplo, eu não gosto da Bíblia King James, só dos estudos. Eu não gosto da linguagem dela, é uma linguagem muito arcaica, muito difícil de entender. Pra você ter ideia, quando eu leio a Bíblia King James, eu tenho que buscar no dicionário algumas palavras arcaicas que eles colocaram na Bíblia, que nem eu sei. E olha que eu já li a Bíblia várias e várias e várias vezes. Amém? Então, esse curso, gente, que eu vou trazer para vocês de bibliologia, vai ser uma bênção porque você vai aprender comigo passo a passo de como entender a Bíblia. Ou seja, você vai entender as etapas da Bíblia, por exemplo, a criação, depois nós vamos entrar na época dos juízes, nós vamos entrar na época dos profetas, depois nós vamos entrar na época do Messias, propriamente dito, né? A época messiânica, onde Jesus estava na terra. Depois nós vamos entrar na época da igreja, escatologia, você vai aprender um pouco do fim dos tempos. Então, é importante que você conheça a Bíblia do início até o fim, o que vai acontecer no fim. Só que nesse meio tempo tem muito texto que se liga, tem pensamento que se conecta, tem texto que se conecta, e talvez você não vai entender isso de primeira. Por isso que é importante você pegar alguém ali que já conhece a Bíblia, já tem um entendimento, já domina aquele assunto, e vai lá e te ajuda naquele tema. É igual por exemplo, você vai na academia, você nunca aprendeu sobre saúde, como cuidar do corpo, como cuidar do seu corpo, e você não sabe nada. Você quer ir lá, você pode passar 1 ano lá. Se você não aprender como funciona o teu corpo, como que tem que funcionar o teu corpo junto com a atividade física, mas também com a alimentação, o sono. Se você não souber tudo isso, você vai passar 1 ano na academia sem praticamente ter nenhum tipo de resultado. Sério? Sim ou não? Mas quando você aprende com uma pessoa que já entende a Bíblia, é muito mais tranquilo, gente. É muito mais fácil, tudo bem? Isso vai ter para vocês logo logo aí. Podem ficar tranquilos. Tá bom?
Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Vamos lá. Tem algum exemplo na Bíblia de alguém que precisou de ajuda para entender a Bíblia? Styler, você vai ser um dos primeiros que vai ter que pegar meu curso, meu irmão. Você não conhece nada de Bíblia mesmo, hein? O apóstolo Paulo, o maior apóstolo da Bíblia, foi treinado por Gamaliel para entender as Sagradas Escrituras. Pesquise. Jesus ia para o templo para ler o profeta Isaías. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Pedro foi treinado. Os discípulos de Jesus foram treinados na palavra para entender a Bíblia. O eunuco que estava lendo, indo para aquela cidade, Filipe falou para ele: o que você está lendo? Ele falou: eu não consigo entender o que eu estou lendo. Ele estava indo lendo Isaías. Eu estou lendo aqui, falando para você alguns textos. Você não entende nada de Bíblia, meu irmão. Você é o primeiro que vai ter que comprar meu curso em nome de Jesus. Não quero comprar, profeta, aí já é com você. Mas você precisa muito aprender a Bíblia. Sim, nós precisamos de treinamento. Para você ter ideia, gente, na Bíblia, Elias, ele tinha uma escola de profetas. Ele ensinava profetas. Então, infelizmente, você pode ter outro estilo, mas de Bíblia você não tem, infelizmente. Você vai precisar aprender muito, tá bom? Você vai precisar aprender muito. Enfim, vamos lá. Eu acho que você já percebeu que eu tenho um conhecimento, né? Mas eu não vou... Enfim, vamos seguir aqui. Por que chama Jesus de noivo? Porque nós somos a noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. Amém? Nós somos a noiva do Cordeiro. E Jesus é o nosso noivo. Quando ele vier nos buscar no arrebatamento, isso simboliza o casamento. Então nós vamos nos casar com Cristo nos ares. É uma simbologia de Cristo como noivo e a igreja como a noiva, se encontrando nos ares e tendo uma aliança eterna para toda a eternidade. Amém? Não, o arrebatamento não será secreto. Isso aí está errado, tá bom? O arrebatamento não será secreto e não será no piscar de olhos. Isso aí, infelizmente, o pessoal está ensinando muito errado nas igrejas. Já falei sobre isso aqui. O arrebatamento não será no piscar de olhos. Pelo contrário, o arrebatamento será um encontro nosso com Cristo nos ares. Nós subiremos, assim como Jesus subiu para as nuvens, lá na frente daqueles judeus ali, né, que Jesus treinou ali, os discípulos, 120 pessoas. O que acontecerá num piscar de olhos é transformação do corpo. Tudo bem? É isso o que vai acontecer num piscar de olhos. A transformação do corpo. Amém? Gilvan Ramos de Aguiar, vamos lá. Caí quem quer nesses pastores pecadores. Tudo se baseia em dinheiro. Gilvan Ramos, vou te responder aqui, meu irmão, porque você aparenta, vou te responder com um pouquinho mais de empatia, porque você aparenta ser uma pessoa mais velha. Então eu vou te responder um pouquinho mais educado. Primeiro, eu não recebo nem um centavo da igreja. Eu sou pastor, presidente, pastoreio pessoas há mais de 12 anos. Eu não recebo, eu tenho casa de aluguel, trabalhei minha vida inteira para isso. 2, minha esposa e eu, nós trabalhamos fora. Eu tenho meu sustento e não preciso do sustento da igreja. 3, eu não estou na internet para buscar dinheiro. Eu estou aqui para treinar pessoas em obediência a Deus. Caso contrário, pesquise minha vida antes de falar. Você não me conhece, então não me julgue sem me conhecer. Não julgue uma capa pelo livro, conheça primeiro a pessoa. Agora, se você está influenciado por demônios, não adianta o que eu falar aqui com você. Não tem o que você ficar aqui nessa live, porque essa live não é para você. Tá bom? Vamos lá. A Bola de Neve é uma seita? Ela não é uma seita, mas tem muita doutrina lá dentro que eu não concordo. Eles acreditam em bloquinhos de carnaval e tudo isso, eu não acredito que uma pessoa tem que usar coisas mundanas para evangelizar. Não concordo com isso. A Bíblia não concorda com isso. Amém? Então, não concordo. Tá? Não concordo com muitas práticas. Há muito liberalismo dentro da igreja Bola de Neve. Cada um congrega aonde quer. Amém? Deixa eu bloquear esse rapaz aqui que ele não quer nada com Deus.
Então, tá falando da bola de neve. Então, muitas igrejas eu não concordo com a liturgia, tá bom, gente? Não concordo. Porque eles pegam coisas mundanas para aplicar dentro da igreja. Eu nunca vi isso na Bíblia. O apóstolo Paulo falou, eu me fiz de tudo para tentar ganhar alguns. Mas, ele nunca se fez de pecador para tentar ganhar pecadores. Então não concordo com isso, tá bom? A minha Bíblia de estudo pessoal é uma Bíblia de estudo chamada NAA. Mas eu recomendo para quem nunca leu a Bíblia, ler a Bíblia NTLH. Bíblia de estudo NTLH. Amém? A Nayara pediu para me responder ela. Nayara Fernanda dos Santos. Não chegou pergunta sua aqui para mim. Tá bom? Eu tô vendo aqui, não chegou nenhuma pergunta sua para mim, por isso que eu não respondi. Escreve sua pergunta aqui para mim ver se vai vir, mas não veio pergunta sua aqui para mim. Tá bom? Bíblia Católica, não recomendo você ler, tá bom? Não recomendo. É claro, o texto é igual ao da Bíblia Cristã, mas ela tem outros livros de acréscimos que não são livros inspirados por Deus, tá bom? São livros que nós chamamos de apócrifos. São livros extras, que não foram colocados como inspirados, porque divergem dos outros livros da Bíblia. Tá bom? Compre uma Bíblia cristã. É a Igreja Lagoinha. 1 Coríntios capítulo 6. Leia esse texto. Você vai ver, esse texto fala exatamente o que está acontecendo com a Igreja Lagoinha. 1 Coríntios capítulo 6. Tá bom? É uma vergonha entrar em processo judicial contra o próprio irmão na fé. Isso é uma vergonha e mostra que essa igreja já está derrotada, derrubada. Tá bom? É só ler 1 Coríntios capítulo 6. Vamos lá. Isso, a Bíblia que eu uso é a Almeida, tá bom? Ah, ela tá lá embaixo, que eu levei ela para baixo. Eu levo minha Bíblia para ler lá embaixo em casa. Eu fico levando e voltando com ela, então infelizmente ficou lá embaixo. Mas sim, eu uso a Bíblia NAA, tá bom? João Ferreira de Almeida é muito boa. A minha irmã Lelê e seu Xixa. Eu lembro desse nome, eu acho que você já é seguidora nossa aqui. Eu lembro desse nome, Xixa. Exato, Elza Malaquias, Bíblia de Estudo NTLH, exato. Para quem nunca leu a Bíblia, eu recomendo essa. Amém? Vamos lá. A igreja vai passar pela grande tribulação? Eu acredito que não. Eu sou pré-tribulacionista, tá bom? É claro que se eu for falar sobre isso daqui, vai dar pano para manga. Mas eu creio nesse versículo aqui. Um dos versículos chaves, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Então essa provação que vai vir no mundo inteiro, a Bíblia diz que o próprio Cristo vai nos tirar. Olha lá, eu os guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Então eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação, tá bom? Vamos lá. Pastor, você apoia os desbravadores? Não conheço, minha irmã. Não conheço. A Igreja Universal não é uma igreja, tá? É uma instituição financeira. Não é igreja. O foco lá é dinheiro, tá bom? Eu nem recomendo que você vá para essa igreja. Igreja Casa de Oração, eu não conheço. A Bíblia NVI é boa, muito boa, muito boa. Pode comprar sem medo, muito boa. Bíblia de Estudo NVI, tá bom? Muito boa. Francisco Cipriano perguntou, eu não entendi sobre o arrebatamento. Francisco, o arrebatamento não será num piscar de olhos. As pessoas vão ver a igreja sendo arrebatada, tá bom?
E o que será no piscar de olhos, a Bíblia diz, é a transformação do corpo, tá bom? A transformação do corpo, é isso que será no piscar de olhos. Não é a igreja sendo arrebatada no piscar de olhos, tá bom? Profeta de Jota. Irmão, isso foi dito para os discípulos, não foi dito para nós. O que foi dito para os discípulos que não foram dito para nós? Escreve para mim aqui, por favor. Não entendi sua colocação. Não tem dois arrebatamentos. A igreja será buscada uma única vez. Tudo bem? O que acontecerá é que depois do milênio, ainda terá pessoas que se converteram durante o milênio. E essas pessoas também terão salvação. Tá bom? Vamos lá? Sobre o arrebatamento. Tá, mas agora beleza, já falou qual que é o ponto. Tô falando aqui com o DJ, né? Profeta DJ. Sobre o arrebatamento, beleza. Mas o que ele disse que foi só para os discípulos que não é para nós? Não entendi. A Igreja Internacional da Graça, eu não conheço a doutrina, gente. Infelizmente eu não conheço a doutrina deles, tá? É até uma boa, deixa eu anotar aqui. Igreja Internacional da Graça, né? Eu vou dar uma pesquisada na doutrina deles, tá bom? Mas não conheço a doutrina, não. Você me respondeu que queria saber Apocalipse 3:10. Exato, meu irmão. Isso é referente, é um versículo base, né? Para nós que somos pré-tribulacionistas. Esse é um dos versículos base, né? Que nós vamos ser guardados da hora que vai vir da aprovação sobre toda a terra, tá bom? Profeta, no arrebatamento as crianças todas subirão? Sim, com certeza, tá bom? Quem vai ficar aqui é somente quem tem pecado, quem está consciente do pecado, tudo bem? Uma criança que não tem conhecimento do seu pecado, não sabe o que é pecado, não há por que ela ficar na terra, não tem sentido, tá bom? Até porque o próprio Jesus falou que das crianças é o reino de Deus, amém? Das crianças é o reino dos céus. Então elas já estão salvas por Cristo Jesus. Profeta de Jota, o que já se cumpriu? O que já se cumpriu? Que você está falando que tudo já se cumpriu. O que é? A Igreja da Graça saiu da Universal. Eu vou pesquisar sobre. Eu já ouvi falar no nome, mas não conheço a doutrina. R.R. Soares, já vi ele falando muita besteira no altar, totalmente fora da Bíblia. Outros que extorquem as pessoas em relação aos dízimos. Vocês sabem do meu posicionamento a respeito dessa parte da teologia dos dízimos. Eu não concordo com isso e a Bíblia não concorda com isso. Isso é passado e faz parte da antiga aliança e não mais da nova. A Igreja do Vampiro, Valdomiro? Brincadeira, gente. Brincadeira. É outra instituição financeira. José, você é a favor de dar o dízimo? Não, meu irmão. A Bíblia não apoia isso, tá bom? Igreja não tem nada a ver com dízimo. Dízimo é época da lei, não tem nada a ver com a época do sangue de Cristo, da nova aliança. Aí a pergunta que vem na mente de vocês, né? E como que hoje uma igreja vai contribuir? Ela vai contribuir, segundo a Coríntios capítulo 9.
2 Coríntios capítulo 9, contribuir de maneira voluntária. É Deus que toca no coração das pessoas, para elas contribuírem de maneira voluntária, para manter a necessidade da igreja. Não porque um pastor colocou uma regra na igreja, não é isso que a Bíblia ensina. O texto que corresponde ao arrebatamento da igreja é o 6º selo lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 5. Tá bom? O 6º selo corresponde ao arrebatamento de Cristo. Profeta, não entendi sobre o dízimo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Dízimos. Olha aqui para minhas duas mãos aqui. Nunca mais esqueçam disso. Nunca mais. Antiga aliança, nova aliança. Moisés, tabernáculo, templo. Jesus, igreja. Não tentem misturar essas duas coisas. Não tem sentido. Igreja, contribuições voluntárias, ofertas voluntárias, por amor. Para você ter ideia, uma pessoa não pode nem ofertar na casa do Senhor se tiver tristeza no coração, ela não pode fazer isso. Mas é óbvio que o teu pastor não vai falar nada disso, né? Cá entre nós. Mas é somente por alegria, amor e devoção a Deus e pela necessidade da igreja. Templo, manter os sacerdotes, os levitas, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E não era dinheiro, era mantimento. Dízimos na Bíblia não era dinheiro. Amém? Então, gente, não tentem misturar uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pastores que colocam dízimo nas igrejas hoje, com muito amor, e como profeta de Deus eu preciso pregar a verdade, você está no engano. Você está errado. E se você quiser vir aqui, subir para a live para conversar comigo sobre isso e gerar um debate teológico e amistoso, eu estou aqui à disposição, meu irmão. Mas, infelizmente, você está errado. Se tem pastores aqui no nosso meio, infelizmente, você está colocando uma prática errada na igreja. Jesus aboliu a lei? Não. Jesus cumpriu a lei. Quando ele cumpre, aquela lei, ela se torna ineficaz. Ele inaugurou uma nova lei. Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, o cálice do sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. Nós não vivemos mais segundo a lei mosaica, mas segundo a lei de Cristo. Amém? Profeta, ficou alguma coisa da lei? Só ficou da lei a moralidade da lei. Amém? Profeta, o que é a moralidade da lei? Amar o teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, o que é moral. Só ficou da lei a moralidade. Exato, Styler, os princípios. Glória a Deus, acertou uma, hein? Estou brincando aqui com você, mas você sabe que eu estou brincando. Exato, exatamente isso. A moralidade e os princípios ficaram da antiga aliança. Só. Leis cerimoniais e leis civis já era. Isso é passado. Tudo bem? Deu para entender? Não misturem as duas alianças que Deus fez com a humanidade. Não misturem isso. Não tentem viver a lei mosaica dentro da nova aliança. Não tem sentido. É só estudar um pouquinho da Bíblia e você vai chegar a essa conclusão. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Pecado no pensamento é igual ou maior que atos e ações. Meu irmão, não tem diferença de pecadinho e pecadão. Pecado é a mesma coisa. O que muda é somente a consequência. Só isso. O que muda do pecado é a consequência. O pecado é o mesmo. Anota isso daí, gente. Anota isso daí. Pecado é o mesmo. O homem que adultera com a mulher no coração, quando ele olha para uma mulher, deseja ela no coração e adultera com ela, não tem diferença com aquele que adultera no físico. É a mesma coisa. A diferença é a consequência. Aquele que adulterou no físico, a mulher dele pode separar dele e casar com outro. O que adulterou no coração, a consequência é espiritual. Mas o que muda é só a consequência. Tudo bem?
Pecado é pecado diante de Deus, não importa qual seja o pecado. Com os olhos, com os ouvidos, com a tua boca, com a sua mão, não importa o que você vai fazer. Amém? A lei mosaica, Silvio Vieira, a lei mosaica é a lei que Deus deu a Moisés. 613 mandamentos. Tá bom? Glória a Deus. Benção demais. Eu estou numa igreja que só faz pedir e pedir. Sai fora dessa igreja, Ana. Sai fora dessa igreja. Não é uma igreja bíblica. Não é uma igreja bíblica. Tá bom? Se tua igreja passa pegando dinheiro toda hora, saiba que isso é totalmente fora da Bíblia. Totalmente fora da Bíblia. Mude de igreja. Te aconselho você mudar de igreja. Tá bom? É um conselho. Hoje em dia, antigamente, há muitos anos atrás, quando eu ia ganhar uma pessoa para Jesus, eu falava assim, procura uma igreja mais próxima da tua casa. Antigamente você falava para procurar uma igreja porque ainda tinha pastores verdadeiros. Hoje é o contrário, eu falo, procure uma igreja verdadeira, que prega a verdade, que ensina a verdade. Tem muita igreja que só pega dinheiro. É uma instituição financeira. Ela não quer levar almas ao céu. Ela quer levar dinheiro ao bolso. Essa é a verdade. Tá bom? Vamos lá. Edna Vasconcelos, eu vou te responder isso aqui também, que sua pergunta é importante. Ela diz assim, na minha igreja tem maquininha de cartão. Edna, o mundo ele evoluiu. O mundo evoluiu. E sim, as maquininhas de cartões hoje são importantes. O que eu não concordo é passar no cartão de crédito algo, você dar algo na igreja que você não tem. Não é seu. Tá entendendo? Então, nós só damos aquilo que nós temos. Então, sim, eu não vejo problema de você ir numa igreja e passar no débito, fazer uma transferência no Pix, até porque os tempos mudaram. Ou a gente não vai pegar um cabrito e levar para a igreja, né, gente? Vamos ser sábios, né? Você não vai pegar um pardalzinho ali e levar para a igreja. Hoje o mundo evoluiu, é dinheiro. Então eu não vejo problema. Agora, o cartão de crédito eu não concordo. Por que o cartão de crédito é errado? Porque você está dando algo que não é teu, é do banco. Tá bom? Então não vejo problema, tá bom? É claro, tudo ser feito com sabedoria, né? Deixa a maquininha lá, quem quiser vai lá e paga a tua oferta ao Senhor, você vai lá e contribui da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, a quantia que você quiser. Não é a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que você oferta na casa do Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Então, Edna, não tem um problema da maquininha, tá bom? Mas tem que ser feito com sabedoria. Tomar cuidado, né? Fica aquele monte de gente ali no altar, ali com as maquininhas. Gente, pelo amor de Deus, faça com sabedoria. Põe a maquininha lá no canto da igreja. Quem quiser ir lá, vai lá e contribua. Quem quiser contribuir, vai lá no cantinho e contribua. É você com Deus, ninguém precisa ver o que você está fazendo. Amém, amados? Deu para entender? Eu acho que ficou claro, né? Vamos lá então. Exato, Styler. Eu acabei de falar, meu irmão, aqui, que eu não concordo com cartão de crédito. Vamos lá. E sobre as imagens? Que imagens? A minha irmã Rogéria disse assim: pastor, eu fui casada 2 vezes e fui traída. Decidi ficar sozinha, mesmo servindo ao Senhor. Estou certa? Irmã, não é que você está errada, tá? Depende de como você funciona. Se infelizmente você sofreu isso mesmo, né, das traições, isso aconteceu com você, os seus parceiros traíram a sua confiança, né, quebraram a aliança do casamento, você está livre para casar novamente. O que o apóstolo Paulo diz, o que ele orienta? Se você não consegue ficar sem casamento, sem um marido, porque você fica se abrasando, né? Para quem sabe o que eu estou falando aqui você ficar pegando fogo, literalmente. Você está precisando de um parceiro para se satisfazer sexualmente. Isso aí foi Deus que nos deu, amém? O prazer sexual Deus nos deu. Se você consegue viver sem isso, glória a Deus. Mas se você não consegue viver sem um homem, um marido, para satisfazer as suas necessidades biológicas, você precisa se casar, tá bom? Mas não se case com qualquer pessoa, se case com um homem de Deus, amém? Se você consegue, amém, glória a Deus, tudo bem? Se você consegue, maravilha, dedique para a obra de Deus, dedique para a obra do Senhor, tá bom? Eu acho que deu para entender, né? Maravilha.
Profeta, obrigado pelo ensino, estou entendendo claramente, o Senhor é uma bênção. Amém, minha irmã. Estou aqui para servir a vida de vocês, para ensinar vocês. Amém? Estou aqui para ensinar vocês sempre com base na palavra, sempre com a Bíblia como direcionamento. Nunca nós vamos responder aqui sem embasamento bíblico da palavra do Senhor. Tá bom? Eliane, isso é difícil, pastor. Conhecer um homem para casamento, eu acho que é isso, né? RM, para casar. Homem romântico, talvez, não sei. Sério de Deus. Minha irmã, eu confesso que hoje está difícil encontrar um homem de Deus. E também está difícil de encontrar uma mulher de Deus. Está difícil dos dois lados. Mas existe um homem e existe uma mulher. Sim, ainda de Deus. Ainda existem homens e mulheres nessa terra de Deus. Procure, converse, vai em algumas igrejas para você se enturmar com outras pessoas. Isso é importante, gente. Amém? Tem gente que fica ali na igreja ali esperando cair do céu. Gente, para com isso. Vai buscar, querido, um relacionamento, alguém que vai em outra igreja, mais próximo da sua casa. Procure. Não é errado você ir numa igreja, adorar a Deus e também buscar um parceiro para casamento. Não é pecado isso. O pecado é você buscar no mundo. O pecado é você ir lá e buscar um homem e uma mulher na balada, numa festa mundana. Aí é pecado. Amém? Busque uma pessoa dentro da igreja. Uma pessoa que vai te amar, que respeita a Deus, que ama mais a Deus do que você primeiro. Se ele ama mais a Deus e se ela ama mais a Deus do que você, maravilha. Só que também leve em consideração como que ele é com a mãe, como que ela é com o pai. Analise tudo isso. Porque o que ele é com a mãe e com o pai, ele vai ser pior com você. Amém? Ah, não, o rapaz que eu tô conhecendo, ele empurrou a mãe dele. Ele empurrou porque ele estava nervoso, mas todo mundo erra. Erra? Casa com ele para você ver. Você vai virar saco de pancada. Eu tô avisando, né? Eu aconselho casais há mais de 9 anos de casado, mais de 8 anos. Nós aconselhamos casamentos há mais de 8 anos, eu e a pastora Natália, minha esposa. O que eu tô te falando aqui, querido, não é só com Bíblia, é com experiência. Eu conheço um homem só de bater o olho na cara dele. Uma mulher, só de bater o olho na cara dela, eu já conheço o padrão. A experiência me levou a ser assertivo. O que essa menina faz com o pai dela, ela vai fazer pior com você. E o que ele faz com a mãe, ele vai fazer pior com você. Então não é ser só um homem de Deus, ele também tem que ser respeitador, tem que ser cavalheiro, tem que ser um bom filho. Amém? Glória a Deus. A Márcia disse assim: seria pecado eu orar por casamento para ter um esposo? Alguém me disse que é pecado, que não é certo. Quem disse isso para você não lê Bíblia. Jesus falou: vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem errado, pedem mal. Peça sim, ora pedindo a Deus sim. Ele pode te mostrar uma pessoa, ele pode te dar indício de quem é essa pessoa, tá bom? É claro que ele não vai escolher por você. Deus não vai escolher por você. Mas ele vai te dar indícios. Ele vai te mostrar algumas pessoas boas que você pode desenvolver um relacionamento saudável. Ore sim para Deus preparar uma pessoa para você. Não é pecado, até porque o próprio Jesus disse isso para nós. Peçam ao teu Pai Celestial. Olha o que ele disse. Olha o que Jesus disse. Alguém por acaso já viu, agora ele está falando de uma parte biológica, né? O pai e o filho biológico. Alguém já viu um filho pedir um pão e o pai dar uma pedra? Alguém já viu um filho pedir um peixe e o pai dar uma cobra? Não, né? E Jesus conclui: quanto mais o vosso Pai Celestial, o que vocês pedirem, eles vos darão. Amém? Então, minha irmã, pode orar sim pedindo a Deus que Ele vai te ajudar a escolher uma pessoa bacana para casamento, para se relacionar, para levar uma vida de santidade e um casamento abençoado debaixo da presença de Deus. Tá bom? Marlene, sua pergunta é muito bacana, tá? Ela disse assim: é errado eu orar
para Deus tirar o meu marido da minha vida? Minha irmã, eu não sei o que teu marido tem feito com você, mas todo casamento tem solução. O que falta, às vezes, é um conselheiro, alguém que está ali aconselhando, um pastor sábio, para ajudar esse casal a se engrenar. Busque sabedoria, leia livros. Eu vou te dar uma dica aqui. Leia um livro muito bom. Cristiane Cardoso, eu esqueci o nome do marido dela agora. É um livro chamado Casamento Blindado. Casamento Blindado. É um livro muito bom para quem é casado. Eu recomendo que você leia cada capítulo com seu marido. Renato. Boa, minha esposa me ajudou aqui. Gente, para quem não sabe, minha esposa está aqui na live, viu? Pastora Natália está aqui, ó. Natália Lima, esse é o nome dela, minha esposa, tá bom? Para quem quiser depois ir lá, dar uma curtida, ela vai começar logo a trabalhar comigo na internet, se Deus assim permitir, tá? Natália Lima é o nome dela aí, tá bom? Ela me ajudou aqui, é o Renato. É Renato e Cristiane Cardoso. Esse livro nós lemos lá no início do nosso casamento, ou foi antes do casamento. Ajudou muito a gente, muito. É um livro muito bacana, tá bom? É um livro muito bom. Tudo bem, gente? Casamento Blindado. Eu já falei para vocês que eu não concordo com a doutrina da Igreja Universal. Mas esse livro exclusivo é muito bom. Tá bom? É um livro muito bom. Tá bom? Glória a Deus. Exatamente. Eu acho que é filha do Bispo Macedo. Eu acho que é isso mesmo. Tá bom? Eu sei que eles têm algum parente lá com o Macedo lá. Tá? Mas é um livro muito bom, gente. Eu recomendo aqui. A Bíblia diz assim pra gente dar honra a quem tem honra. Né? Honrar quem tem honra. E pensa num livro bom. É um livro maravilhoso. Eu li de capa a capa na época. É um livro maravilhoso para quem é casado. Tá bom? É uma bênção. Amém? Glória a Deus. Pastor, é pecado morar junto? Depende. Casado, não. Solteiro, sim. Você não pode morar junto. Tem que casar. Casar no civil, obedecendo às leis dos homens, porque tudo que é ligado nessa terra é ligado no céu. Né? Então, tudo que nós fazemos, e a lei do casamento não vem de agora. Tá? Casamento já vem de muito tempo. Então, sim, tem que legalizar o casamento para ter um casamento abençoado. Tá bom, gente? Gente, eu vou responder mais 3 perguntinhas, tá bom? E nós vamos orar para a gente estar encerrando essa live, tá? Já vamos estar aqui há 1h40 aqui juntos. Então, eu creio que deu para a gente aprender muita coisa nessa live já, tá? Vamos lá. União estável é correto? Não, não é correto. Mesmo que ele tenha, a palavra é consequências jurídicas, não é casamento civil. Tá bom? Então, case no civil. Pega o papel do teu casamento. Casamento no cartório civil. Fulana é casada com ciclano, tal. União estável não é casamento. Lembrando, tem eficácia jurídica. Eficácia, ou seja, tem poder jurídico, mas não é casamento. Tá bom? Vamos lá. Respondi a primeira pergunta, falta 2. Deixa eu pegar aqui. O Francisco Cipriano, ele disse assim, ó. É muito ruim viver sozinho. Exato, Francisco. Tem pessoas que não gostam de viver sozinhas, né? Elas não conseguem. Não somente pela questão de ficar sozinho, né mesmo? Mas também pela necessidade física sexual. Então, sim, essa pessoa precisa buscar um parceiro para que ela possa casar, tá bom? Deus não obriga vocês a ficarem sozinhos. Amém, queridos? Vocês podem conhecer uma pessoa de Deus, se casar e se relacionar com aquela pessoa. Amém? Então, não. A Bíblia não condena você ter uma pessoa, pelo contrário. Lembra que o projeto inicial de Deus era um casal. Amém? Era um casal. Homem e mulher, o Senhor os fez. Macho e fêmea. Então, Deus fez o homem para viver com a mulher e a mulher para viver com o homem. E isso é muito bom. Amém? O ficar sozinho tem alguns vieses, né? Tem alguns vieses. Né? A questão da solidão, ficar sozinho, não tem com quem conversar, né? Tudo bem, você pode ter muitos amigos, mas não é a mesma coisa, né, gente?
você tem um parceiro ali para você dividir tua vida. Então, procure uma pessoa de Deus para você se relacionar, uma pessoa do Senhor, para que você possa caminhar com Deus e com essa pessoa ao seu lado. Amém? Isso é importante, gente. Se o casamento não fosse importante, Deus não teria criado o casamento. Certo? Glória a Deus. Casamento é uma bênção. Amém? Mas o apóstolo Paulo disse também, aquele que consegue ficar sem casar, também está certo. Tudo bem? Não é certo e errado. É questão de escolha. Tudo bem? Você quer ficar sozinho? Tem pessoa que quer ficar sozinho, não quer casar. Mas tem pessoas que querem casar, quer ter uma pessoa, uma parceira, um parceiro que pode ali desenvolver, crescer junto, né? Não é só para questão sexual. É para dividir a vida, ter com quem conversar, envelhecer ao lado de alguém, né? Isso é importante. Muitas pessoas perderam o marido, né, com alguma enfermidade, alguma doença, algum problema, perdeu a esposa, né? E aqui eu deixo meus sentimentos para sua vida, mas passando o seu luto, você pode, querido, se interessar por outra pessoa. Tudo bem? Glória a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que tem um período, né, de adaptação ali, né? Pessoas que perderam um parceiro, perdeu a esposa, perdeu o marido. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei disso. Eu já vi muitas pessoas viúvos, mas você não precisa ficar nessa situação, tá bom? Porque tem gente que tem um preconceito, né? Ai, não, mas era minha única esposa, foi meu único amor. Lembre-se, gente, no reino dos céus não tem nada a ver com aqui na terra, tá? No reino dos céus, a Bíblia diz que nós não seremos dados em casamento e nós não nos casaremos. Então o casamento é aqui em terra. Amém? No reino dos céus, nós seremos, como Jesus disse, como os anjos. Não teremos parceiros no reino dos céus. Isso vai mudar no céu. Então, se você quer casar, tem que ser aqui na terra. Amém, queridos? Você não vai passar a eternidade com a tua esposa que você casou aqui na terra. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Tem pessoa que fala assim, eu vou encontrar com a minha esposa no céu e nós vamos ficar de mão dada no céu. Gente, isso não existe no céu. Tá bom? Eu não sei o que você aprendeu até hoje, mas não é assim que funciona. Eu sou casado aqui com a pastora Natália, minha esposa, me apaixonei por ela desde quando a gente se conheceu, porém, no céu, a gente não vai ficar de mãozinha dada, voando de mãozinha dada no céu. Isso não existe. No reino do céu, nós teremos funções, nós teremos galardões, nós teremos posições em Deus, cada um terá a sua função e nós vamos nos conhecer, saber que a gente foi casado, mas não vai ter mais aquele sentimento de marido e mulher. Amém, amados? Tudo bem? Então, o momento de casar é aqui, porque no reino dos céus nós não seremos dados em casamento. Amém, amados? Glória a Deus. Para quem não sabia disso aqui que eu estou falando aqui, quem não sabia dessa parte que eu estou falando, quem nunca ouviu isso aqui? Olha aí, muita gente falando que nunca tinha ouvido, né? Tá vendo aí, ó? Muita gente falando, nossa, eu não sabia. Exato, Sônia. Ótimo comentário. Nós vamos ser tão maravilhados pela glória de Deus, pelo poder de Deus, por quem é Deus, que não tem necessidade de parceiro, não tem necessidade, não tem solução, não tem procriação no reino dos céus. Isso não existe, tá bom? No reino dos céus, nós seremos como os anjos. Não seremos dados em casamento. Amém? O Tiago disse, nós não vamos nos lembrar. Não, Tiago, nós vamos lembrar sim, tá bom? Isso aí tá errado. Nós vamos nos lembrar sim, de tudo aqui da terra. Tudo. Tá bom? Depois eu provo para vocês biblicamente que sim, nós vamos lembrar de tudo. Tudo que você viveu, tudo que você passou. O que vai ser enxugado é a dor, a tristeza, aquilo que você passou, os traumas. E isso Deus vai enxugar da nossa vida. Não terá mais choro no reino dos céus. Mas nós vamos nos lembrar sim. Tá bom? Lembra quando Jesus viu Moisés e Elias vindo ali no monte da transfiguração? Lembra? Eles lembraram. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O próprio Lázaro reconheceu o rico e o rico lembrou do Lázaro. Então sim, gente, você permanecerá com a sua memória no reino dos céus. É que tem muito pastor que ensinou errado isso por um texto lá do profeta Jeremias, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara come bola. Não sabe interpretar a Bíblia. Aí ensina besteira. Você vai se lembrar de tudo. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Tem gente que pensa que o reino do céu é igual aquele filme do Homens de Preto, né? Eles vêm com um aparelhinho, aí brilha aquela luz no olho,
acabou, apagou a nossa memória, vai ser abduzido. Não, gente. Pelo contrário. Você vai se lembrar de tudo. Amém? Você vai ser grato a Deus. Como que você vai ser grato a Deus se você não se lembra do que Ele fez por você? Não tem sentido. Amém? Você vai se lembrar de tudo. O que você não vai lembrar, querido, no sentido de não lembrar, você vai lembrar. Aquilo não vai te trazer dor. Por exemplo, já pensou você passando a eternidade sabendo que um tio seu foi pro inferno? Então, é óbvio que isso não vai ser legal. Nesse caso, você não vai ter esse sentimento de ficar sentindo dor por aquele tio que foi pro inferno. Aquele primo que foi pro inferno. Tá bom? Então, o que vai ser enxugado de nós é a lágrima, a dor, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21. Tá bom? E Deus fará novos céus e nova terra, e todo choro, acabou a dor, acabou a tristeza. E isso vai ser apagado. Mas nós vamos continuar com a nossa memória, vamos nos lembrar. Você vai se lembrar de tudo. Inclusive, se você estiver no céu comigo, você vai lembrar. Nossa, olha o profeta que ensinava lá na terra. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem vai estar comigo lá na glória, no reino dos céus? Quem daqui vai estar lá no céu comigo em nome de Jesus? Eu vou estar lá, querido. Não sei se você vai estar, mas eu vou estar. Eu vou estar lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção. O meu irmão falou ali, pastor, há diferença de paraíso e reino de Deus? O paraíso é o reino de Deus, meu irmão. É o terceiro céu, tá bom? Pastor, existe purgatório? Não. Não existe purgatório. A Igreja Católica, já falei para vocês que é uma seita pesada. Tá bom, gente? Glória a Deus. Não existe purgatório. A Bíblia diz assim, ó. Ao homem é dado uma vez só o viver. Passar disso, juízo final. A tua oportunidade de se aproximar de Deus é agora. É enquanto você tem vida. Depois que você sair daqui, não tem mais volta. Morreu, não tem mais volta. Não existe purgatório. Isso aí é baboseira da Igreja Católica. Amém, queridos? Glória a Deus. Morreu, a tua alma tem um destino. Céu ou inferno. Não tem outro meio. Não tem mais volta. A tua decisão de Cristo é aqui, enquanto você tem vida. Encarnação não existe. Só existiu uma encarnação em toda a história. Jesus. Ele encarnou, veio nessa terra. Não existe encarnação fora de Jesus. Somente ele encarnou nessa terra. Amém? Glória a Deus. Benção demais. Glória a Deus então, amados. Espero que essa live tenha te abençoado muito. Tenha te edificado. Tenha tirado muita sujeirinha da tua cabeça, né? Tenha tirado muita mentirinha da tua cabeça. Eu creio que vocês... O meu irmão disse ali, né? Lázaro encarnou. Não, Lázaro não encarnou. Ele ressuscitou. Tem uma diferença muito grande. Somente um encarnou, que foi Jesus. Tudo bem? Ele veio de um outro local e encarnou aqui. Lázaro já era daqui. O que aconteceu foi que Deus soprou nele de novo o espírito de vida e devolveu ele para a terra. Não significa que ele encarnou, ele ressuscitou, é diferente. Tá bom? Não confundam, gente. Ressuscitar com encarnar. É totalmente diferente. Tudo bem? Glória a Deus. Bom, espero que vocês tenham aprendido aqui, em nome de Jesus, que essa live tenha abençoado a tua vida, você tenha crescido muito aqui com Deus. Vamos orar, queridos? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Eu falei para vocês, venha com o teu papelzinho, venha com a tua caneta, que você vai aprender muito aqui nessas lives. Amém? Venha com o teu papel, venha com a tua caneta, venha com a tua Bíblia, principalmente com a tua Bíblia. Venha para cá, que aqui você vai aprender muito. Amém? E aqui, eu já quero dar o recado rapidinho para vocês. Eu quero que vocês pensem algo muito importante aqui, presta atenção. Você que está aqui que não me segue, você, querido, siga aqui nessa live. Tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Siga para que você não perca os próximos conteúdos, tá bom? Se você não seguir, a live, a plataforma que você está me vendo aqui agora, se é o TikTok ou o Kawaii, vai entender que você não gostou do conteúdo
e você não vai me encontrar mais, possivelmente, a menos que você decore meu nome. Profeta Lucas Jerônimo, que não é um nome tão fácil de decorar, cá entre nós. Então, tem um botãozinho na tua tela aí de seguir, siga, para você não perder os vídeos que eu solto todos os dias, as lives, os ensinos, os cursos que vão sair para vocês de maneira gratuita, muito curso gratuito vai ter para vocês. Então, em nome de Jesus, se você puder, curta essa live e siga, para você não perder os próximos conteúdos. Tudo bem, queridos? Glória a Deus? Benção demais? Maravilha, então. Eu louvo a Deus por cada momento, cada ensino que nós estamos tendo aqui da parte de Deus. É só o começo, querido, do que Deus vai fazer na nossa vida. É só o começo. Amém? Tem muito mais que Deus quer nos ensinar pela palavra dele em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos aí, vamos falar com Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, exclusivo. Obrigado, Senhor, por cada resposta, por cada entendimento, por cada resposta pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela sede e a fome que o Senhor colocou dentro do meu espírito para me alimentar da tua palavra. Obrigado, Senhor, que eu posso estar aqui, Senhor, ajudando, Pai, a tua igreja, a tua noiva, a se aprofundar no conhecimento do Pai. Que nós possamos, Pai, nos aprofundar em Deus, crescermos na graça, no conhecimento, nos frutos, nos dons, no chamado, na unção, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Jesus. Estamos aqui, Senhor, há 2 horas de live. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te damos honra, te damos glória, te damos louvor, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Obrigado, Senhor, por cada momento com a tua igreja, com a tua noiva. Obrigado por cada vida, Senhor, que tem aprendido muito aqui conosco. Que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bênção demais. Ótima noite para você. Como de costume, amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para mais um pouco aí de conteúdo, se assim o Senhor nos permitir. Todos os dias, eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, ensinando vocês sobre a palavra, sobre o mundo espiritual, o reino de Deus, como crescer na conexão com o Espírito Santo de Deus de maneira profunda. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e amanhã conto com você às 9 da manhã e às 7 horas da noite, para estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais da palavra. Tá bom? Um abraço, querido, grande beijo no coração, um abraço no seu coração e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço, amados. Fica na paz em nome de Jesus. Fiquem na paz.